Questão de número 100, questão de biologia, ela vai dizer o seguinte aqui. No ciclo celular atuam moléculas reguladoras. Dentre elas, a proteína P53 é ativada em resposta a mutações do DNA, evitando o progresso do ciclo até danos que sejam reparados ou induzindo a célula à autodestruição. O que essa questão ela tá falando aqui pra gente, tá? No processo de replicação do DNA, pessoal, como é que se chama esse processo? Meiose, mitose, intérfase, como é que ele se chama, tá? Às vezes bate um branco aqui na minha cabeça, preciso que vocês me digam se vocês lembram no conteúdo, tá? Imagina aqui que a gente tem dois processos, né? Digamos que aqui eu tenho o processo de mitose, tá? Digamos que eu tenho o processo de meiose. Bom, esse processo aqui de mitose e meiose, para ele acontecer, que é o processo de divisão celular, para antes disso, o DNA tem que ser duplicado. Então, nós temos aqui a fase G1, nós temos aqui a fase S e a fase G2, tá? Inclusive, nós temos uma fase intermediária ali, né, que a gente chama de fase G0 aqui, né? Que somente neurônios, né? Neurônios geralmente ficam na fase G0. Neurônios. Isso significa que os neurônios que você tem ali do início da vida quando você nasceu são os mesmos até você morrer praticamente. A gente não faz neurogênese, a gente não fica duplicando e criando novos neurônios. Isso aqui é muito doido, né? Inclusive isso vai entrar no estudo daqui a pouco em vestibulares avançados em relação ao estudo da poliamilina, né? Então a poliamilina ali, que é um medicamento novo que foi desenvolvido ali, né, se não me engano é o UFRJ, né? A professora da UFRJ desenvolveu, a professora Tatiana, a doutora Tatiana, desenvolveu aí um medicamento capaz de promover esse processo, né, de novas rotas ali dos neurônios, né, permitindo esse processo de regeneração ali e tudo mais, pessoas que podem voltar a andar, porque até então o neurônio não tinha esse processo de recuperação, uma vez perdido ali não tem o que fazer, tá? Então olha só, muito doido, tá? Bom, aqui a gente vai ter uma fase que é conhecida como o quê, Renato? Essa fase onde eu tenho esse tal de G1, S e G0, de forma revisão muito rápida, né? Essa fase é chamada de intérfase, tá? Basicamente, o papel da intérfase é um momento onde a gente vai pegar ali uma fita do DNA e a gente vai duplicar esse DNA. Eu vou duplicar porque depois eu quero dividir esse DNA para células filhas, tá? Eu quero gerar células filhas. Então, todo esse processo aqui, ó, que eu vou pintar aqui para você, tá? Todo esse processo aqui é chamado de intérfase, tá? Todo esse processo é chamado de intérfase. Bom, na fase G1, eu tenho aqui quantos cromossomos, tá? Digamos aí, se a prova perguntasse, na fase G1 eu tenho quantos cromossomos? Fase S e fase G2. Quantos cromossomos eu tenho na fase G1? Eu terei um cromossomo. Quantos cromossomos eu terei na fase G2? Terei um cromossomo. Ué, Renato, não era duplicação? Sim, porque aqui eu tenho um cromossomo simples, tá? Na fase S é onde ocorre a duplicação do DNA. Onde ocorre a duplicação do DNA. Então, na fase G2, eu tenho um cromossomo duplo, tá? Então, aqui eu tenho um cromossomo simples. Aqui eu tenho um cromossomo duplo. Ah, esse gráfico pode cair na prova do Enem. Nível mais FUVEST, Unesp, nível medicina avançado, eu preparo a galera mais nesse nível, né? Para Enem não precisa entrar tanto nesse ponto, porque não é o nível do Enem. O Enem é muito mais básico, muito mais tranquilo em biologia, tá? Mas olha só, aqui a gente tem o processo de duplicação do DNA. Esse processo aqui de duplicação é um processo que a gente já estudou também, tá? Então a gente vai ter uma fita de DNA, essa fita de DNA ela vai se abrir, né? É uma fita dupla hélice lá, ela vai se abrir e a gente vai conseguir duplicar esse DNA, né? Vamos ter duas fitas de DNA que vai se unir em um cromossomo. Esse cromossomo ele se condensa, né? A fase mais condensada desse cromossomo é quando ele vai fazer o processo de divisão, tá? Então ele está na fase mais condensada lá, no processo de divisão, nós teremos lá prófase, metáfase, anáfase, telófase, né? São as 4 fases que a gente vai ter ali de divisão. Prófase, metáfase, anáfase e teláfase. A gente tem apenas a 1 na mitose. Meiose, nós temos prófase, metáfase, anáfase e telófase, fase 1 e fase 2, nível mais avançado, tá? Mas basicamente aqui a gente vai ter esse processo de duplicação. O que acontece? Existem os chamados checkpoints aqui. O que são esses checkpoints? Esses checkpoints, eles avaliam se o processo de duplicação pode acontecer. O primeiro checkpoint, ele acontece em G1. G1 analisa se aquele fragmento, ou seja, aquele DNA que eu estou pegando naquela célula, porque eu vou escolher um DNA para duplicar, se ele está viável para ser duplicado. Pode ser que seja um DNA danificado nesse processo ali. Se ele estiver danificado, automaticamente eu não vou duplicar algo que está danificado. Minha célula tem um processo de checkpoint. A gente tem um segundo checkpoint aqui em G2. É para isso que serve essas fases, porque a fase S é onde acontece a duplicação, tá? Então, G1, eu analiso se o DNA ele está íntegro para ser duplicado. Na fase S, o DNA duplica. Na fase G2, eu faço um segundo checkpoint para ver se a duplicação foi correta, tá? A duplicação foi correta. E é aqui que entra a P53. Porque a P53, ela vai estar relacionada a esse processo de checkpoint. Porque se ele identificar que no processo de duplicação houve uma duplicação errada, ele vai causar ali o processo de corrigir essa duplicação, ou ele vai fazer com que a célula cause apoptose, ou seja, ela se mata. Ele vai fazer a célula se matar. Por quê? Porque eu não posso deixar essa célula se dividir. Eu não posso deixar essa célula ir para células filhas. Porque a partir do momento que uma célula com alguma mutação, se passar uma mutação, e essa mutação sofrer processo de divisão lá como meiose ou mitose, né? Sofrer processo de mitose, eu vou ter várias células filhas, eu vou ter 4 células filhas. Essas 4 células filhas vão sofrer processo de duplicação.
elas vão se duplicar e gerar mais outras 4 células filhas. E esse processo de duplicação descontrolada pode causar o que a gente chama de tumor, porque o tumor é um processo de replicação descontrolada. É quando acontece uma mutação, essa mutação ela passa despercebida pelo corpo, e aí esse processo de replicação descontrolada é porque tem alguma mutação ali que está causando isso. Tá? Que faz com que a célula não se duplique de forma correta e na intensidade correta, que produza suas proteínas da forma correta. Então, por isso que existem esses checkpoints, por isso que existe a P53, para controlar. Se tem algum erro ali no processo de duplicação, ela faz a célula ser corrigida, ela faz ela ser morta e recomeçar o ciclo de duplicação. Escolhe de novo outro DNA e duplica de novo, para a gente não causar um tumor. Para não causar ali um câncer, tá certo? Nesse contexto, ele diz o seguinte, ó, a ausência dessa proteína poderá favorecer o quê? Se eu não tiver a P53, eu não vou ter esse checkpoint, eu não vou conseguir analisar se a molécula está duplicada de forma correta, tá? Porque qualquer coisa pode causar um erro de duplicação no DNA, pode ser uma mutação ao acaso, pode ser um raio-x que você fez, pode ser uma comida que você comeu, pode ter até um sono que você dormiu de forma ali, ficou, sei lá, sem dormir, produziu metabólitos tóxicos, isso atrapalhou o processo de duplicação do DNA, tá? Então essa P53 ela tá ali para controlar, tá? Assim como outras proteínas, mas ela é a principal. A ausência dela, o que ela vai causar? Ué, vai passar então a mutação, essa mutação vai sofrer lá o processo de mitose, né? Mitose, e aí eu vou ter um monte de célula com mutações. Essas células com mutações vão sofrer processo de mitose, e aí vai ficar passando. E o teu corpo vai achar que aquele processo de mutação ele é normal, porque ele passou por um primeiro checkpoint e ele começa a passar pelos próximos, tá? E aí você tem um processo de crescimento, né, de tumor ali que começa a passar. Por isso que você sabe que algumas células ali do tumor você pode remover aquele tumor, né? Antes que ele se espalhe, né? Que a gente fala de metástase, né? Antes que aquele tumor se espalhe. Porque eu não posso deixar que isso se espalhe, que essas células vão parar em outros lugares, porque elas vão continuar se replicando, tá? Então, com isso, a ausência de proteína faz o quê? Redução da síntese de DNA, acelerando o ciclo celular? Não, a ausência, ela não vai causar redução da síntese, né? Ela pode até aumentar a síntese de DNA, porque pode ter algum erro de proteína que faça com que eu faça mais replicação do que deveria fazer, tá? Então, não é redução da síntese, não. Saída imediata do ciclo celular, antecipando a proteção do DNA? Não. Esse é o papel da P53. Ela faz a saída imediata. Se eu tenho ausência da P53, ela não vai causar redução da síntese de DNA, tá? Ela não vai causar saída imediata. Ela vai deixar passar. O ciclo vai continuar, tá? Então, não antecipa a proteção, porque esse seria o papel da P53, mas queria saber a ausência dela, né? Letra C. Ativação de outras proteínas reguladoras. Não tem muitas outras proteínas reguladoras, ela é a principal. E a ausência dela não ativaria outras proteínas, porque ela é a primeira linha, tá? Ela é a primeira linha proteína. Se passou por ela, outras não vão trabalhar, tá? Então, se passou pelo segurança principal, os outros seguranças não vão estar preocupados, tá? Letra D. Manutenção da estabilidade? Manutenção não. Na verdade, não vai... Ela cumpre o papel da manutenção. A ausência dela não causa manutenção, né? Causa instabilidade. Ela que mantém a estabilidade. A P53 mantém a estabilidade. A ausência dela, que é o que a questão quer, causa a instabilidade. Então, proliferação celular exagerada, resultando na formação de tumor, perfeito. A P53, ela controla o processo de replicação. A ausência dela vai causar uma proliferação exagerada, resultando na formação de um tumor ali, porque a célula está com alguma mutação. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.